Tudo bem? Antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no canal para a gente ir crescendo com você e acione o sininho para receber os cortes dos vídeos, as notificações, tá bom? Começando em ritmo acelerado, porque hoje tem futebol. E eu vou começar com uma notícia, rapaz, que às vezes a gente fica com a vergonha alheia, né? Mas tudo bem. O Flamengo, o Clube de Regatas do Flamengo, que tudo bem, realmente é um patrimônio cultural do povo brasileiro, assim como o Corinthians, assim como outros clubes, Bahia. É, o Flamengo, cara, perdeu um pouco a noção das coisas, né? A direção do Flamengo está pleiteando na ONU o reconhecimento como uma nação simbólico-cultural. É até difícil a gente imaginar o que que é isso, como assim uma nação? Aí o Zico, que é o maior ídolo da história do Flamengo, o maior jogador, para mim, depois do Pelé, é o Zico, que jogou muito. O Zico jogou muito. É, ele, que é o embaixador do Flamengo, lá meteu um terno, gravata, um púlpito no meio de campo lá do Maracanã, com a bandeira do Flamengo atrás, como se fosse uma coisa governamental, como se fosse, né, um gabinete presidencial e a bandeira do Brasil aqui atrás, a mesma coisa. Aí ele vai lá e lê sei lá, a declaração que solicita isso da ONU. Eu vou ler aqui. Olha só. O Flamengo não é apenas um time de futebol ou uma potência esportiva. O Flamengo é uma nação. Se fôssemos um país, olha, aí começa a loucura. Teríamos a 36ª maior população do mundo. Somos mais de 45 milhões de pessoas unidas sob uma mesma bandeira, por uma mesma cultura e por um mesmo sentimento que atravessa gerações. Isso foi o que o Zico disse. Naturalmente não foi ele que escreveu, mas ele foi lá, botou a cara dele, prestígio dele, tudo. No pronunciamento na Flá TV, né, que é a TV do Flamengo. Aí, a ONU não faz isso. Como é que você vai transformar numa nação como se fosse uma nação? O Flamengo é um clube de futebol, um time de futebol é um clube, né? Isso tinha que ser uma coisa aqui do Brasil. Tudo bem que o Flamengo está tendo uma penetração no mundo, tá, mas você acha que o camarada lá não sei aonde, em Genebra, lá, ou então no Cazaquistão, o cara está preocupado com o Flamengo, que é uma nação e tal. Se nem os palestinos, cara, conseguem obter o reconhecimento ou de serem um Estado, é a autoridade palestina, mas eles querem ser um Estado, eles não têm nem o direito de ser um Estado, muito por conta dos nossos amigos israelenses, né? E aquele louco, aquele tarado, assassino, que está lá como primeiro-ministro de Israel, se nem eles conseguem, como é que o Flamengo vai pedir um troço desse, cara? E numa época dessa, em que o mundo tá desse jeito. Ó, bicho, vamos mudar de assunto, né? Porque, pelo amor de Deus, vai. O Flamengo é um patrimônio cultural do Brasil? É. Mas, pô, transformar isso numa coisa que é uma nação, que não sei o quê, aí não dá. Sorry. É, Eliminatórias da Copa do Mundo, mas antes de falar do jogo do Brasil, daqui da América do Sul, vou falar da Europa. Sabe por quê? Porque a Itália está correndo o risco, de novo, de não ir à Copa do Mundo. Mais uma. Ela vai certamente disputar a repescagem dessa Copa do Mundo. Porque com a goleada da Noruega sobre a Moldávia, 11-1, 11 gols a um para a Noruega em cima da Moldávia. O Haaland fez 5 gols nesse jogo. Bom, então com essa goleada no grupo I das eliminatórias europeias, a Azzurra vai precisar ganhar seus dois últimos jogos. Daqui a pouco eu dou a pontuação. Só que mesmo assim, ela pode não conseguir a classificação direta por causa do saldo de gols. A Noruega tem 21 gols de saldo, 21. A Itália tem 5. Como é que os italianos vão fazer o quê? 16-0 na Noruega? 15, 14, que seja 10, que seja 8, 7. Estou diminuindo, hein? Bom, a Itália tem 9 pontos e 4 jogos. Ela vence o próximo jogo e na última rodada
contra a Noruega, vence a Noruega, né, em novembro. Só que aí aquela história que eu acabei de falar, empata em pontos, mas aí não consegue tirar a diferença em saldo de gols, tá? E não vai rolar essa diferença. A Itália não está jogando nada, haja vista contra Israel, que aliás Israel está disputando as eliminatórias. Foi um sufoco. O time da Itália do Gattuso vencia por 4-2 até quase os minutos finais. E aí, de repente, toma dois gols, toma um empate em 3 minutos. Foi salva pelo meio-campista, o Tonali, que mandou um chutaço de fora da área. E aí a Itália ganhou por 5-4. Bom, é só para lembrar que a Itália ficou de fora das duas últimas Copas do Mundo, tá certo? Rússia 2018 e Catar 2022. E não joga uma partida eliminatória, quer dizer, o mata, né, da Copa do Mundo. Ela não joga desde a Copa de 2006. A última foi quando ela jogou contra a França e foi campeã. Aquela história da cabeçada do Materazzi no Zidane. Aquilo foi em 2006. Portanto, vai fazer 20 anos, né, o ano que vem. As eliminatórias europeias ainda estão em andamento por causa dos jogos que aconteceram válidos pela Copa das Nações da Europa, né? Que rolou há pouco tempo aí. Os já classificados, para você saber, para a Copa do Mundo do ano que vem, são os três países sede, quer dizer, Estados Unidos, México e Canadá. Aí depois vem da América do Sul, Brasil, Argentina, Uruguai, Equador, Colômbia e Paraguai. Não nessa ordem, porque o Brasil está em quinto, se classificou em quinto. Ásia, Japão, Coreia do Sul, Irã, Uzbequistão, Arábia Saudita e Jordânia. Oceania, Nova Zelândia e Austrália. A Austrália, ela disputa as eliminatórias asiáticas, mas ela geograficamente ali ela fica na Oceania, né? Por isso que eu estou dizendo aqui que da Oceania, Nova Zelândia e Austrália estão classificados. Da Europa até agora ninguém, também da América do Norte e da América Central até agora ninguém, porque ainda continuam disputando. Da África, Marrocos e Tunísia. Marrocos, hein? Vocês se lembram da última Copa, né? E na repescagem já estão lá Nova Caledônia, da Oceania, e Bolívia, que conseguiu com a vitória sobre o Brasil ontem 1-0 e com a derrota da Venezuela para a Colômbia. Aliás, esse jogo foi ontem, né? O Brasil foi até El Alto, 4.150 metros de altitude, fica perto de La Paz, mas é mais acima. E a Bolívia se mantém invicta. Venceu 4 jogos, empatou dois lá, não perdeu ainda. Então, os caras vão ficar jogando lá, lógico. Ninguém consegue ganhar, ninguém consegue correr, ninguém consegue respirar. Bom, e o Brasil, agora, vou perguntar uma coisa para vocês. O Brasil, cara, não jogou nada. Parecia um time de garotos com medo dos adversários, homens, né? E não jogou nada. Agora eu pergunto, por causa da altitude, tá bom, eles sofreram, eles sentiram falta de ar. Tudo bem, isso é verdade, acontece. Uns mais, outros menos, tá certo? Tem gente que não sente tanto. Tem gente que sente ao subir uma escadaria. Eu estou falando isso de cátedra, eu vivi isso no México, na Copa de 86. No México, a gente subia uma escada, parecia que ia morrer. Então, é verdade. Mas o Brasil não podia ficar trocando bola, não? O Brasil tem técnica, cara. Os jogadores são bons. Eles não podem botar os bolivianos na roda, pá, 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 e vai tentando chegar ao gol. Ué, pra você entrar na correria, o Brasil não jogou bulhufas. A Bolívia jogou o jogo da vida, a torcida estava em cima, e ganharam com um pênalti mandrake, né? Porque aquele pênalti, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Bolívia 1, Brasil 0, gol do Miguelito, aquele que passou pelo Santos. O Miguelito é engraçado, ele na Bolívia ele joga, né? Na Bolívia ele joga bem. No Santos não jogou muito, não. E no segundo tempo, cara, depois com 1-0 no placar, o Brasil, mesmo com as modificações, não melhorou. Aí virou, pior do que um jogo de várzea, porque na várzea, se isso acontece, o pau come, né? O pau come. Começaram a jogar bola dentro do gramado, cara. O jogo comendo, solto, jogavam bola dentro do gramado. E outra, pegavam as bolas que estavam fora e começavam a murchar as bolas, esvaziar as bolas. Agora, eu pergunto o seguinte: isso é a América do Sul, né? Isso, infelizmente, é aqui no nosso continente. A Conmebol vai fazer alguma coisa? A Conmebol falou alguma coisa? Não. A Conmebol vai fazer alguma coisa? Não. Esse presidente do Paraguai, esse Alejandro Domingues, que é um pilantra, um malandro milionário,
Você acha que ele vai fazer alguma coisa, o presidente da Conmebol? Não, não vai. Então vai ficar por isso mesmo. Os bolivianos ficaram felizes da vida e agora vão disputar a repescagem em março de 2026. A última Copa da Bolívia foi em 94, Copa dos Estados Unidos. E só para lembrar que quem ficou de fora dessa próxima Copa, o ano que vem, foram Chile, Peru e Venezuela. A Venezuela ontem foi goleada em casa. Pô, os caras começaram bem. A Venezuela começou bem, começou ganhando da Colômbia. Aí tomaram um empate 2-2, a maionese desandou. E quando eles souberam que a Bolívia estava ganhando do Brasil de 1-0, então 6-3, meia dúzia para a Colômbia, 3 para a Bolívia. Em casa, hein? Bom, para encerrar, olha, jogos desta quarta-feira pela Copa do Brasil. Fluminense e Bahia no Maracanã, Corinthians e Atlético Paranaense no Itaquerão. Agora que eu estou gravando, está no intervalo de Fluminense e Bahia. E ó, Fluminense fica com a bola, 73% posse de bola, não sei o que, papapá. O Bahia todo fechadinho atrás e o Flu não consegue nada, viu? Os caras já estão nervosos, já começaram a reclamar com o árbitro, que é fraco. Mas o segundo tempo vem aí, vamos ver. Sei lá, futebol é futebol, né? O Fluminense pode ganhar o jogo e reverter a diferença aí da vantagem, né? Reverter a vantagem. O Bahia ganhou de 1-0 lá na Fonte Nova. Sem merecer, lembra? O Fluminense estava melhor. Então pode ser que aconteça o inverso hoje. Mas pode também acontecer de o Bahia vai lá e buf, belisca mais um gol e aí está na semifinal. O outro jogo é mais tarde, Corinthians e Atlético Paranaense no Itaquerão. O Coringão vem com uma vantagem, porque ganhou o jogo lá na Arena da Baixada por 1-0. Então tá já com o pezinho na semifinal, né? Mas futebol é futebol. Amanhã tem Cruzeiro e Galo, Clássico Mineiro. O Cruzeiro está com uma vantagem gigantesca, 2-0, ganhou lá na Arena do Galo e vai jogar no Mineirão superlotado só de cruzeirense, né? A maioria, a esmagadora maioria. E o outro jogo, Botafogo e Vasco, tá 1-1, tá tudo equilibrado. O jogo vai ser no Engenhão, tá bom? Siga as nossas redes e vamos fazer juntos esse Ponta de Lança FC. Grande abraço, tchau. Sexta-feira a gente volta.